Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje eu tô aqui para falar sobre a gestação. Então eu vou começar a compartilhar com vocês como tem sido a minha experiência da gestação. Claro que eu não vou conseguir falar em uma única live, então eu vou fazer mais lives para ir compartilhando com vocês esse momento tão especial que é a gestação. Então eu senti no coração de compartilhar com vocês algumas experiências, o que eu tenho aprendido ao longo dessa jornada. E eu tava esperando, enfim, depois algumas pessoas me perguntaram, né, Cris, não vai compartilhar como é que tá sendo a tua gestação? Então eu também entendi assim que quando a gente compartilha, a gente tá revisando o nosso processo de aprendizado e também fazendo com que informações cheguem às outras pessoas, não no sentido de trazer uma verdade absoluta, como eu sempre falo por aqui, porque cada gestação é única, cada mulher é única, cada mulher passa por esse momento de uma forma. Ah, então só se eu tô grávida eu posso assistir essa tua live, Cris? Não, porque gestar, claro que eu vou focar aqui na gestação do filho humano, que é o que eu tô passando agora, a experiência que eu tô vivenciando, mas gestar também é sobre a vida em si, sobre os nossos projetos, sobre o que a gente vivencia na pele. E hoje eu vou focar um pouquinho sobre ritmo. Se você respeita o seu ritmo, se você já passou por alguma situação onde você se percebeu que não respeita o próprio ritmo, que se compara ao outro, a outra, então hoje o tema é esse, é gestação. Na verdade, a minha gestação. Porque o que eu vou trazer aqui são experiências minhas que eu tô vivenciando, né? Justamente no sentido de mostrar que cada uma de nós é única, cada uma de nós sente de uma forma, mas que no final das contas a gente sempre tem o que aprender umas com as outras. E alguns padrões se repetem, embora a gente seja única, a gente não possa generalizar as informações, nem as situações, as experiências. A gente pode observar padrões às vezes. Então, às vezes o que eu vou dizer aqui que eu tô vivenciando, pode ser que toque o teu coração aí com alguma questão que tu tá vivenciando, às vezes nem em relação eu não estou grávida, mas eu também me identifico com esse tipo de situação. Então eu convido vocês, mesmo as que não estão grávidas, para que a gente fique aqui e sinta no coração se tem alguma coisa que dessa minha experiência pode servir aí para ti, pode te trazer algum aprendizado ou até mesmo, né, algum insight às vezes, alguma coisa que dá aquele despertar assim que, nossa, eu me sinto desse jeito, ou já me senti, eu já vivenciei isso também. Então é muito nesse sentido de troca mesmo e de partilha, como se nós estivéssemos num círculo de mulheres. Tá bem? Então sejam todas bem-vindas. E vamos lá. Então, como eu disse antes, provavelmente vão ter outras lives falando desse tema, porque hoje eu não vou conseguir falar tudo que eu tenho para falar, imagina, sobre essa experiência, mas o importante é começar. E eu escolhi começar a falar. A Adri tá dizendo, estava esperando a live. Ah, querida, espero que o que eu vou partilhar aqui contribua aí no teu processo, Adri, de todas, enfim. Espero realmente que possa agregar aí para vocês de alguma forma, trazer alguma luz, algum insight. Tá? Então, por que eu escolhi o tema ritmo? Né? Ontem eu fiz uma sequenciazinha ali de stories falando, você respeita o seu ritmo, né? Daí eu mostrei o barrigão, né? Que eu tô com um barrigão aí de 37 semanas, deixa eu levantar aqui para mostrar, né? Tá aqui o Gabriel crescendo, né?
E uma das coisas desse momento agora, que eu me peguei, que eu me observei, foi que eu tava querendo controlar o meu ritmo, o meu movimento. Por quê? Porque agora eu já tô numa fase que eu me sinto bem mais... Eu estou mais, não só me sinto, como eu estou mais pesada. Eu me sinto mais lenta, né, em relação a antes, obviamente. A minha disposição... Adri tá falando, tá grande esse guri, tá mesmo? Em relação à minha disposição, em relação à minha energia já está mais voltada para questões do parto, desse parir. E aí eu me peguei me cobrando por, nossa, mas eu não tô fazendo isso, eu não tô fazendo aquilo, não tá dando tempo de fazer outra coisa, não tá dando tempo de fazer aquele outro, aquilo que eu tinha planejado já mudou, não é mais. Então, toda aquela questão minha, né, do controle, do querer controlar as coisas, se comparar, também me peguei me comparando, né, olha só, fulano e ciclano fazendo e acontecendo e eu não tô produzindo, não tô fazendo, não tô... Então, assim, gente, quando eu digo que a diferença de quando a gente se observa, de quando a gente reserva um tempinho para olhar pra gente, é aí que tá. Então, por exemplo, eu sou terapeuta, eu trabalho com autoconhecimento, eu sou consteladora familiar, blá, 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 e o meu currículo inteiro aqui, e aí... Eu não sinto as coisas, eu também não tenho meu processo, claro que eu tenho. O que vai fazer diferença? A diferença é quando a gente se olha, quando a gente olha pra gente e diz, nossa, estou me comparando, estou me cobrando, estou querendo controlar tudo na vida, não estou deixando fluir. Então ontem, quando eu fiz aqueles stories e resolvi começar as lives sobre a partilha da gestação, esse foi o primeiro tema que eu escolhi. Porque eu sei que, estando grávida ou não, muitas de nós caem nessa armadilha com recorrência. A armadilha do se cobrar, do querer ter controle da vida e do se comparar e do focar muito no externo. Quem foca no externo? É a minha face guerreira, a minha face yang, né? Que quer ir lá fazer, produzir. E gestar é totalmente feminino. Então vejam, observem que eu estou que eu venho de um processo de resgate do meu feminino. Inclusive eu vou vincular esse processo de resgate do meu feminino muito com a questão da gestação. E mesmo assim vem, né, até porque a gente está em constante evolução, vem aquela coisa do que eu alimentei durante muito tempo na minha vida, né? A minha face mais yang, a minha face mais masculina, mais voltada para o externo. Então essa é a primeira coisa que eu quero trazer para vocês. Um grande aprendizado da gestação tem sido soltar e esperar. Porque imaginem, eu tô tendo que esperar, sim, Cristo, e toda mulher que fica grávida, né? E não só falando de gravidez, mas de tantos outros processos da nossa vida em que a gente risca do nosso caderninho esse gesto de esperar e de soltar. E aí eu vou começar a compartilhar um pouco quando começou esse meu processo. Porque hoje eu estou com 37 semanas da minha segunda gestação. Mas esse processo começou lá atrás, em 2020. Eu poderia voltar até mais no tempo, o que eu falava quando eu era adolescente sobre gravidez, como eu sempre, no primeiro casamento, né, já tive um relacionamento anterior a esse que eu tenho com o Alan, e eu sempre deixava para depois a gestação, sempre priorizando o trabalho em primeiro lugar, daí depois tinha que me formar, depois tinha que fazer a pós, depois tinha que trabalhar, depois tinha que construir a casa, depois tinha que comprar o carro, depois tinha que isso, que aquilo. E a gestação, a gravidez do filho humano, apesar de eu sempre falar que queria ser mãe desde muito cedo, eu sempre fui postergando.
E sempre alimentando um lado meu muito yang, muito masculino, né? Do focado extremamente em resultados, em fazer. E um feminino muito abafado, apesar de que eu achava que o meu feminino era muito aflorado, né? Mas enfim, vamos partir de 2020, quando daí eu já conheci o Alan, a gente já estava num relacionamento e eu, né, também já estava ali com 37, 20, 21, 22, 37, 39, não, 36, 37, é porque eu faço aniversário bem em dezembro. Aliás, estou de aniversário sexta-feira, gente. Vou quarentar na próxima sexta-feira. E aí, então eu, né, em conversa com a Alan, claro, a gente tomou a decisão e tal, vamos engravidar, vamos... E aí começou o processo. Olhem lá de 2020 até agora. Então, nesse intervalo, eu tive então a primeira gestação, que daí teve o aborto, né, espontâneo nas primeiras 8 semanas. E só depois desse aborto que eu comecei a buscar essa questão de resgate do meu feminino. Até então eu não me dava conta disso, eu não sabia desse mundo conscientemente. Então, logo depois do aborto, eu já tinha saído da empresa que eu estava há 14 anos, né, no mundo corporativo. Logo depois do aborto, que foi uma coisa muito dolorida para mim, mas eu não conseguia falar sobre isso, né, esse aborto que aconteceu em 2021, início de 2021. Então, tava tinha muitas mudanças na minha vida. Então... eu tinha recém saído em novembro também dessa empresa de 14 anos. Eu tava nessa coisa de, tô chegando perto dos 40, então, né, quero ser mãe. E tudo acontecendo, eu também decidindo em qual carreira que eu queria atuar, porque até então eu tava 14 anos numa mesma empresa, só tinha conhecimento do mundo corporativo, trabalhava numa empresa, né, num banco, então na parte financeira. E tava tudo muito nada claro pra mim. Então observem que eu comecei contando a história falando sobre a minha necessidade de soltar e de respeitar o meu ritmo, né? Tudo linkado. E lá em 2021, no início de 2021, então eu tava diante de não sei direito ainda que carreira eu vou seguir agora. Eu falava que empreender não era pra mim. E tinha tido um aborto espontâneo de 8 semanas, né? Então tava tudo, nada de controle na minha vida. E eu, imaginem como que eu tava? Meu Deus, e agora, né? Medos, inseguranças, essa questão do aborto. Então eu só sentia uma dor, mas eu também não entendia direito o que aquilo significava. Não falei com ninguém sobre isso, né? Fui contar só quando eu vi, né, a minha mãe, daí quando eu encontrei minha mãe, meus familiares pessoalmente, porque daí eu já estava aqui em Santa Catarina e todo mundo lá no Rio Grande do Sul. E aí começou uma jornada. Depois disso, logo eu fiz a minha primeira constelação familiar, eu passei por uma constelação familiar e aí foi um grande start, né? Um grande começo, porque eu não fui para constelação para constelar o aborto, por exemplo. Eu fui porque eu queria constelar essa questão minha de insegurança, de indecisão, e agora para onde vou, de onde vim, o que vou fazer. Mas, como eu digo por aqui, né, agora sendo também atuando como consteladora, o campo nos mostra exatamente o que a gente precisa ver. Então, eu levei um tema que era o que mais estava me angustiando na época e veio essa questão, então, do meu lugar perante no meu sistema. Eu estava totalmente fora do meu lugar perante ao meu sistema nessa primeira constelação que eu fiz. Eu já vinha fazendo alguns processos de autoconhecimento e tudo mais, mas com certeza essa primeira constelação foi muito importante, porque ali eu observei, nossa, eu estou totalmente fora do meu lugar no meu sistema familiar. E ponto. Essa foi uma informação crucial. Vejam que eu não tive respostas detalhadas. Olha, o seu aborto foi por isso,
a tua profissão vai ser desse jeito, porque a gente tá sempre atrás de respostas, né? Eu tô falando da minha experiência, né? Falando, essa live é bem assim pra falar que eu quero. Vocês sabem que eu amo teorias, eu amo estudar, eu amo compartilhar conhecimento, citar o autor, mas essa live da gestação, a minha proposta é falar bem de coração mesmo, assim, de sentimentos meus, né? Então, naquele momento ali eu queria respostas, eu queria que uma consteladora, um terapeuta, ou seja, quem for, me falasse alguma coisa. Olha, siga a profissão tal, você vai ter filho antes dos 40 e vai estar tudo bem. Eu queria que alguém me dissesse coisas assim, vai ser tal dia, mas a vida não é assim. E ali começou uma longa jornada, eu recebi exatamente a resposta que eu precisava. Eu estava fora do meu lugar. Eu não estava no lugar de filha mais velha da família, de primeira filha, né? Eu estava num outro lugar. E ali tudo começou. Então, o aborto, eu senti aquela dor inicial, mas sem muito bem entender o que estava acontecendo direito. Depois eu compartilhei com a minha família, daí um tempo depois, e foi de novo viver aquela dor ao contar. E vida que segue. Em fevereiro, isso foi no início, ali por fevereiro, março, eu resolvi que eu ia empreender, que era uma coisa que eu dizia que eu nunca ia, e que nunca ia acontecer comigo. E fazendo terapia também, psicoterapia. Abri a minha consultoria para prestar consultoria para fazer transição de carreira, porque era uma zona mais confortável para mim, porque eu trabalhava por último no RH, eu sempre gostei de trabalhar com desenvolvimento humano. Então eu fui dando passos, mesmo sem saber direito onde exatamente eu estava indo. Vocês sabem, né? A gente que trabalha com consultoria, coaching, né? Sou coach de carreira, analista de perfil comportamental. A gente diz, você precisa saber onde você quer chegar para chegar, né? Então, assim, eu tinha uma noção, eu quero trabalhar com pessoas, mas isso é amplo. Eu quero auxiliar as pessoas a se desenvolverem. Então, assim, o que eu fiz? O que eu juntei? Eu juntei coisas que me deixavam mais confortáveis naquele momento, formações que eu tinha ali como coach de carreira, analista de perfil comportamental, experiência em RH, experiência no mundo corporativo, e fui trabalhar com isso. Dei o primeiro passo. Eu tinha certeza que era aquilo? Não, mas eu queria fazer algo, eu queria fazer um movimento. Então tudo começou a acontecer, porque daí eu fui empreender e daqui a pouco começou a surgir para mim cursos nessa área do feminino, do resgate do feminino. E mas o que é isso, né? O que é esse resgate do feminino? O que é essa questão de equilíbrio de energia masculina, feminina? E aí que surgiu então um primeiro curso que eu fiz, que era totalmente relacionado ao empoderamento feminino, só que com um viés assim de olhar para a história da mulher e tudo mais, e eu me encantei com aquilo. E eu vinha já fazendo meus trabalhos de consultoria como coach de carreira, né? Só que nos atendimentos como coach de carreira eu sentia que não era só aquilo, que eu queria algo a mais. E aí então, a partir de um determinado momento, surgiu também para mim, né, o curso de terapeuta de saberes femininos. E aí, durante essa formação da terapia dos saberes femininos, eu vi que eu tinha muitas questões ainda para resgatar com pai e com mãe, né? Apesar da minha relação ser muito boa, muito tranquila com os meus pais, eu vi que inconscientemente tinha muita coisa ali para ser trabalhada. Gestação tem a ver, a gente visita o nosso inconsciente, histórias da nossa, que a gente carrega, memórias que a gente carrega da nossa mãe, das nossas ancestrais. Então, assim,
Antes mesmo da segunda gestação, que é essa gestação que eu estou vivenciando agora, eu comecei a perceber em atividades de resgate do feminino que eu precisava curar de cura para esse feminino, para uma criança interior ferida. E aí, durante a própria formação como terapeuta de saberes femininos, eu vi que eu senti que mexeu muita coisa em mim, né? E aí eu fiz essa formação e continuava tentando a gestação. Meio que a gente conversou e tá, quando for pra ser, vai ser. Mas essa espera, voltando ao assunto da espera, ela é sempre um desafio. Foi sempre um desafio pra mim, porque eu sempre tive muito forte essa questão de querer controlar, de querer ter o controle de tudo. Então assim, mas tá demorando, né? Por que eu não consigo engravidar? Se não tem nenhum problema, se não tem nada que me impeça fisicamente, por que eu não consigo engravidar, né? Então sempre eu tocando essa parte profissional, me encontrando ali no meu caminho e com essa dúvida também, né? Por que eu não consigo engravidar? Por que ainda não deu, né? Eu tenho algum problema? O que é? E no meu caso tinha muito a ver com questão emocional, com essas dores inconscientes que eu tinha, que eu fui descobrindo ao longo do caminho. Então, na terapia dos saberes femininos, na formação, foi um grande momento assim de me conectar com isso e de ter consciência disso. Numa atividade que eu fiz de conexão com o masculino, com o pai, gente, ali caíram tantas fichas que eu disse assim, nossa, tem muita dor com o masculino. Hoje, né, depois dessa jornada, depois de tudo que eu já passei e tudo mais, eu sei que dores que eu estava carregando também, né, das minhas ancestrais, muita dor em relação ao masculino. E sim, isso interfere. No meu caso, estava interferindo sim também no processo de gestação, essa dor com o masculino, né? E aí, enfim, eu fiz outras constelações também, fiz outros cursos. Eu lembro que eu fiz uma jornada de conexão com essa parte daí que eu fui me encantar mais ainda pela parte de conexão com a natureza, com as luas. E eu lembro assim que eu digo, não, mas agora, né, com essa formação que eu fiz, com as terapias, com as constelações, eu vou engravidar agora, né? Então eu ficava naquela expectativa. E aí quando eu fiz essa jornada, que era a jornada das luas, que eu fiz toda uma imersão, muitas atividades de conexão com o meu feminino, ali teve um outro grande insight também com as minhas ancestrais. Então, através de exercícios dos saberes femininos, de atividades, colocando a mão na massa, fazendo. Sabe aquilo que às vezes eu sugiro para vocês e que quem é minha mentorada, né, tem acesso lá? Vou fazer o escaldapé, vou fazer a meditação da mãe, a meditação do pai, vou tomar o chá tal, vou fazer tal coisa. Esses rituais, né? Às vezes a gente acha assim, mas eu... tem que fazer, tem que preparar, tem que me dedicar, tem que ter tempo. Sim, mas eu estava disposta a fazer isso. Não que eu estava fazendo isso exclusivamente com o objetivo de engravidar. O meu objetivo principal era: eu quero sim resgatar o meu feminino, curar essa dor que eu tenho com o masculino. E para isso eu sei que depende de mim. Então foi cada coisinha que eu fiz, cada passinho que eu dei, cada mentoria que eu me entreguei, cada curso que eu entreguei, cada atividade que eu fiz, somada ao que eu já tinha feito antes, de anos de terapia e tudo mais, foi agregando nesse meu despertar, nessa minha reconexão com o meu feminino. Porque nas constelações a gente diz, né,
não só nas constelações, mas nos saberes femininos também, né? A gente escuta muito isso, né? E depois eu entendi na prática. Tem um sim que é dito para engravidar, né? Tem um sim, é uma liberação, e esse sim ele parte da mãe, do feminino, né? Então tem toda a parte sim de a criança nos escolher, né? De que os filhos nos escolhem, os filhos escolhem os seus pais, e tem um sim que é dito também, essa liberação que é feito pela mãe. Então, quando eu escutei isso pela primeira vez, meu Deus, então tem algo de errado. Porque se eu engravidei e perdi, né? Tive o aborto. Meu filho não viveu, eu tive o aborto ali com 8 semanas. E agora eu não tô conseguindo mais engravidar, então por que eu não tô dizendo sim se eu quero? Pra ver como as coisas acontecem dentro, no inconsciente, na alma. Então, até eu chegar aqui ao novo sim, a gestar, né? Tá aqui gestando o Gabriel, foi um caminho percorrido. Não, no meu caso, né? Para quem tá chegando aí, deixa eu dar um oi a Tati, Ana, Cláudia, a Mari, sejam bem-vindas. Para quem tá chegando aí, eu tô falando da minha gestação, do processo da minha gravidez. Então, assim, não tô generalizando aqui, não tô trazendo fórmula pronta, tô contando a minha experiência, como que eu vivenciei até chegar aqui hoje, né? Então, pra mim, eu ficava pensando, nossa, então eu não disse sim, porque eu não tô conseguindo engravidar. Só que eu ainda não me dava conta de que era um pouquinho de cada coisa que ia surgindo na minha vida que eu precisava. Então, o aborto foi uma forma também, dentre outras coisas, né? Aborto, enfim, se a gente for falar de aborto, tem muito assunto aqui para falar, principalmente do ponto de vista sistêmico. Mas o que hoje eu percebo? O aborto foi para me dar uma sacudida também, porque eu tava muito naquela esfera assim para fora. Ai, minha carreira, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu faço agora. Eu tava muito na esfera de querer controlar tudo. E o aborto, ele me trouxe assim uma outra visão. Olha pra dentro, sente a tua dor. Eu lembro que eu fazia yoga online na época, porque era época de pandemia, né? E aí eu cheguei na aula de yoga e a professora disse assim, vamos... Daí eu tinha contado pra ela, né, do aborto e tudo mais. Aliás, para pouquíssimas pessoas eu contei, assim, que eram as pessoas que eu tava com mais contato naquela época de pandemia. Então, tinha a professora de yoga, tinha a terapeuta, que eu fazia a terapia. Tudo online, imagina, né? E aí eu cheguei, abri o computador, me conectei ali com a professora de yoga e ela foi fazer aquele exercício inicial, né? Fecha os olhos, respira. Gente, eu comecei a chorar, assim, ó. Sabe? Tipo um choro, uma dor que era para colocar para fora. Mas eu ainda tava numa esfera muito externa, muito conectada com o mundo externo somente. Eu ainda tinha dificuldade de me conectar com o meu mundo interior, embora eu já estivesse buscando isso. Então, o que eu quero te dizer? Não é da noite pro dia. Tudo é um processo na nossa vida. E quanto mais a gente quer controlar, quanto mais a gente quer ter tudo aqui, ó, na pontinha do caderno, da caneta, mais presa a gente fica, mais engessada a gente fica. E aí, quando eu fiz aquela aula de yoga e chorei, e ela disse assim, isso, bota pra fora, deixa tuas águas fluírem. Aquilo foi tão libertador, parecia que eu tava colocando mesmo aquela... Parecia não, né? Eu tava colocando a dor pra fora. A dor do luto, da perda, o sentimento de perda, de aprender a lidar com isso, né? Então, imaginem aí que desse momento em diante, até eu chegar no positivo de novo do estou grávida, foi mais de um ano, né? E eu não tô dizendo isso pra dizer que mais de um ano é bom ou ruim
e que tu que tá numa situação aí dessas que tem que ser um ano, que tem que ser mais de um ano, não. É que cada uma de nós tem um tempo, cada uma de nós tem um processo. Talvez tu vai conversar com uma mulher que levou... eu engravidei no dia seguinte, na semana seguinte, depois que eu parei meus métodos anticoncepcionais. Vai ter mulher que engravidou anos depois, dias depois, sei lá. Cada uma tem um processo. Eu estou aqui para compartilhar contigo o meu processo. Como que ele aconteceu até eu chegar a esse momento que eu tô vivenciando hoje. E eu tinha muitas feridas relacionadas a controle, a dor com o masculino, apego, engessamento. Porque, claro, gente, o que é o feminino? O feminino é água. O feminino é fluidez. Em que polaridade que eu tava? Eu tava enrijecida. Eu tava inflexível. De forma inconsciente na maior parte do tempo. Né? Então, fazer aquela primeira constelação que eu fiz, depois eu fiz mais 3 processos de constelação, e nenhuma das constelações que eu fiz foi com o tema aborto e nem gravidez. Sempre era um outro tema que eu levava, mas hoje eu entendo que aquele tema que eu levava era o que ia desencadear algo que também estava relacionado ao meu processo de gestar. Porque assim, às vezes as pessoas estão preocupadas, né? Cris, eu não tenho tema, qual é o tema? Claro que a gente não vai sair constelando qualquer situação, qualquer tema, tem uma responsabilidade sobre isso, é preciso ter um tema. Mas o campo vai mostrar exatamente o que precisa ser trabalhado. E acredite, confie. Tu vai trabalhar tudo que tu precisa trabalhar para te curar, para ter acesso ao que tu realmente precisa ter acesso. E no meu caso, todas essas etapas que eu passei, todas essas constelações que eu fiz, os processos terapêuticos, os cursos, as formações que eu fiz, porque quando eu me preparava para ser terapeuta, para te atender, para entregar o meu servir para ti, eu estava antes me curando, me trabalhando. Enquanto eu estava fazendo a formação de constelação familiar, eu estava antes também me curando, né? Então hoje eu entrego o trabalho de terapia dos saberes femininos, de constelação, juntando minhas bruxarias aí, enfim, né? Como eu chamo carinhosamente, o reiki, enfim, outras coisas. Eu entrego isso para ti como forma de troca, de servir, mas isso em primeiro lugar é para mim, é para minha cura. Né? Quando a gente se cura, quando a gente vai evoluindo no nosso processo de cura, a gente também auxilia depois outras pessoas no seu processo de cura. E o meu sim para essa gravidez, para essa gestação que eu estou vivenciando agora, não foi fruto de um dia, não foi um processo de uma semana. Eu disse um pouco mais de um ano, mas é muito mais, né? Porque se eu considerar outros processos que eu fiz antes, mas um processo mais intenso, mais focado no resgate do feminino, foi nesse 1 ano e pouco aí, né? E com certeza, aquele insight que eu tive que eu tive, né? Insight não, que foi mostrado ali pra mim. Estou fora do meu lugar no meu sistema. Eu estava totalmente fora do meu lugar no meu sistema. Eu não confio no masculino. Na verdade, eu quero me colocar até maior que o masculino, ou igual ou maior que o masculino. O feminino eu acho fraco. Eu carrego uma grande dor pelas minhas ancestrais. E isso me vinha muito nas meditações que eu ia fazer. Eu com a minha avó materna, a gente sempre teve um grande vínculo e processo após processo que eu fui fazendo, eu fui me dando conta do quanto eu estava carregando coisas ali por essa ancestralidade em relação a esse medo do masculino, ao sofrimento que foi que elas passaram, essas mulheres que vieram antes de mim, sofreram muito. E eu também estava carregando aquilo ali para mim. Então vejo aqui, ó, já só fazendo uma rápida revisão, já são
4 questões aqui que eu levantei, que eu tive insight de que, bom, isso aqui são coisas que estão na minha mão, que eu preciso buscar essa cura, que eu preciso me entregar e me conectar com essa cura se realmente eu quero engravidar, se eu quero gestar, se eu quero parir um filho, né? Então, por isso que cada vez que vocês me perguntam, né, Cris, como é que foi teu processo de gravidez? Como que foi chegar até aqui? Essa questão do sim, né? Que é a mulher que diz o sim pro filho vir, que autoriza. Como tu lidou com tudo isso? Foi dessa forma. Foi me entregando ao processo e trabalhando o meu feminino, trabalhando as minhas águas, a minha flexibilidade, o soltar. E vejam que incrível! Quando eu comecei a live, eu tava falando para vocês que eu decidi começar com o tema ritmos. Por quê? Porque eu me peguei, né? Me observei, me comparando, me cobrando por estar num ritmo diferenciado, né? Nesse momento. Então, o processo não quer dizer, né, que a gente nunca mais vai, então tá, agora estou 100% curada, não. O processo, como eu digo por aqui, ele é em camadas, né? A gente cura uma parte nossa, uma camadinha da cebola, depois a gente vai lá e tem mais outra camada e assim por diante. Então, o meu convite é: não se cobre. Ou pelo menos, quando se perceber se cobrando, seja carinhosa contigo. Foi essa a minha primeira atitude quando eu me percebi me cobrando, me chicoteando ali por causa do meu ritmo, né? É ser carinhosa, eu acolho isso. Eu estou numa fase diferente da minha vida. Eu estou gestando meu maior projeto, é um filho, né? Então, imaginem, é um ritmo diferente. É uma energia diferenciada, canalizada para esse gestar. Eu estou gestando um ser, né? Então, ao invés dessa cobrança, ao invés desse não respeito consigo mesma, a gente precisa trabalhar essa aceitação, essa amorosidade. Então, a vida é perfeita. A vida, ela sempre nos ensina. Tudo que a gente está vivenciando no determinado momento da nossa vida está a serviço da nossa evolução. Então, se eu estou enfrentando uma situação financeira difícil, se eu estou passando por algum desafio com saúde, se eu estou passando por algum desafio no trabalho, se um familiar tá enfrentando alguma questão de saúde e eu me sinto envolvida com isso, todas essas questões de alguma forma estão ali para te mostrar algo. Assim como o que eu senti, que foi ontem foi... foi ontem, né, que eu me senti assim, que eu me percebi me cobrando, querendo controlar as coisas, querendo controlar o que não está nas minhas mãos, que eu parei, eu vou fazer algo de bom com isso. Além de me perceber, além de me acolher e dizer, tá tudo bem, tá tudo certo, esse momento é isso. Esse momento tu levante as mãos para os céus e agradeça, porque tu está no ritmo abençoado, num ritmo sagrado, um ritmo de gestar, um ritmo de gerar um ser. Então agradece, e é isso que eu fiz e que eu tô fazendo. Gratidão, coisa boa, estar gestando um ser, um filho, né? O mesmo vale para qualquer outra situação nossa. Ok, estamos com problema de saúde, o que isso quer nos mostrar? Qual é o aprendizado que tem aqui? Estamos com um desafio tal, qual é o aprendizado? E que bom que estamos aqui, que podemos evoluir, que podemos aprender, que podemos fazer diferente, né? Então, um ensinamento das terapias sistêmicas, das constelações familiares. Eu honro tudo que me trouxe até aqui e agora eu me abro para fazer diferente. Nem melhor e nem pior do que já foi feito, mas
diferente. Isso traz uma paz também pra gente, tá bem? Então, o que eu tinha preparado para hoje era isso, era falar sobre esse respeito consigo mesma, era falar sobre a importância da gente respeitar o nosso próprio ritmo, da gente respeitar os nossos limites. Uma professora de yoga, a Pri Leite, né? Ela dá yoga online também. E ela falou esses dias, estar grávida é um ato de humildade, né? Porque a gente lida com diversas limitações. Então, se antes, sei lá, se eu subia uma escada em um segundo, agora eu levo, sei lá, 2 minutos. E aí, um exemplo que pode parecer simples, né? Mas é trabalhar a humildade também. Então, eu vou compartilhar outras questões que eu venho aprendendo, mas para hoje eu quero deixar esses recados. Respeita o teu próprio ritmo, respeita os teus limites emocionais, os teus limites físicos. Isso é se colocar com humildade perante a vida. Aprenda, exercite a soltar. Quanto mais a gente quer segurar as coisas, quanto mais a gente quer colocar limite, quanto mais a gente quer colocar data para que as coisas aconteçam, mais elas engessam, mais a vida fica engessada, mais eu alimento a minha energia masculina e menos eu alimento a minha energia feminina. Então, alimente a sua energia feminina com água, com fluidez, solta, desapega, faz aquilo que é possível fazer hoje, aquilo que está na tua mão e deixa a vida trabalhar ao teu favor. Permita-se chorar, botar pra fora água. Lembra, feminino é água, é fluidez, deixe fluir, coloquem sua voz no mundo e as coisas vão acontecer, tá bem? Então agradeço, espero que contribua de alguma forma essa minha partilha e eu farei outras lives falando mais questões sobre e compartilhando mais experiências sobre a gestação também, tá? Então, gratidão por cada um que passou aqui e também a quem vai assistir essa gravação.